O Ainz já tá no caminho, galera, tá no passo para a dominação mundial. E vamos falar que a cada etapa que se passa, aumenta mais ainda a influência dele, o poder territorial do Ainz em Nazarick, do Rei Feiticeiro. E dessa vez, quem caiu nas mãos do Ainz foi o Império Bagarut. Ele teve que se render. Dirk Nive estava aprontando até ser descoberto. Tava meio que fazendo algumas coisas escondidas aí contra o Ainz. Mas o nosso caveirão não deixa passar nada nunca. Então se prepara e vem comigo pra gente ver tudo o que aconteceu nisso aí. Vamos lá. Com essa quarta temporada anunciada, com certeza tem um hype muito maior em Overlord, cara. Sem sombra de dúvidas, é um dos animes mais esperados desses últimos anos aí pra ser lançado, cara. Muita gente tava esperando e foi adiada aí. Tinha gente até achando que a quarta temporada tinha sido engavetada, mano, mas não foi. Só que você que é um verdadeiro fã, com certeza você já deve ter pensado em ter a coleção das novels e dos mangás de Overlord pra acompanhar, não é verdade? Com certeza, mano. Então, cara, você que é fã agora tem essa oportunidade de colecionar as suas revistas. Você pode comprar o primeiro volume da novel e os 8 volumes existentes do mangá, tudo em português, no link aí na descrição, cara. Eu vou deixar pra vocês todos os links e ó, pra primeira compra no site é grátis, mano. Então não perde essa oportunidade, já começa a sua coleção. Eu sei que tu é fã, que tu vai se amarrar disso, hein. Valeu demais, galera, tamo junto. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, a gente viu no final dessa terceira temporada aí que o Reino Feiticeiro foi declarado, né? Começou a se estabelecer. O Imperador Dirk Nive foi lá, fez uma visita pro Ainz pra poder dar essa sugestão pra ele. Mas, galera, por trás disso tudo, o Dirk Nive planejava uma coisa sinistra. Ele queria aumentar o seu próprio poder e acabar com o Rei Feiticeiro. Então, tendo recebido informações como um espião aí sobre o poderoso lançador mágico chamado Ainz Gon, que tinha aparecido do nada em Riss Cheese e derrotado inclusive a Teocracia Slane, a escritura da luz da Teocracia Slane, o Imperador Dirk Nive ordenou ao Fluder, que era o sujo lá mago dele, para poder investigar isso, na esperança justamente de transformar o Ainz no seu peão. O Imperador também queria que ele olhasse para um novo aventureiro adamantita que estava aparecendo, que no caso a gente já sabe quem é, né? Momon. Claro, a mesma pessoa do Ainz. Mas enfim, seguindo aqui. O Império estava acostumado a travar uma guerra com o Reino de Riss Cheese também. Só que o que aconteceu? Na hora da guerra ali que ia acontecer, o Imperador decidiu não invadir esse ano. Justamente porque o reino já estava num estado enfraquecido por causa da perturbação demoníaca que rolou com Jalda Bop. Em vez disso, ele preferiu justamente aprender mais sobre o cérebro que estava por trás desse ataque. O cara que simplesmente devastou o Riss Cheese inteiro, que era o Jalda Bop. Só que depois dele ser informado pelo Fluder, que havia encontrado a base do Ainz Gon, né, da guilda da Ainz Gon, do próprio Rei Feiticeiro, a tumba de Nazarick, o Imperador enviou uma expedição não oficializada para poder saber alguma forma, para poder contatar alguns trabalhadores para explorar a dita tumba, né? Ele queria justamente saber o que tinha ali dentro. Isso provou ser completamente desastroso, justamente porque os trabalhadores que foram lá pra dentro foram massacrados impiedosamente pelos habitantes da tumba. Isso apareceu pra gente no anime. Só que o Imperador, ele esperava que a notícia disso se espalhasse e virasse o reino contra o Ainz, todo o reino, né? Todo mundo fosse inimigo dele, considerasse a própria tumba um inimigo. E o Império, um novo aliado poderoso, estaria se formando. Mesmo que as etapas fossem rastreadas até o Império, o Imperador planejava usar o Conde como um bode expiatório aí para ele. Não ia simplesmente dar a cara a tapa e falar que foi ele que fez isso. Ele permitiria negociar pacificamente as coisas com o Ainz. Só que o plano do Imperador estava coordenado desde o início, cara. Isso que não foi mostrado pra gente. O lance é que o Fluder traiu o Imperador e se juntou ao Ainz secretamente. E esse foi o fato que ordenou por ele enviar os trabalhadores para lá. O Ainz mais tarde enviou 2 emissários do Império sob o pretexto de poder exigir uma retribuição pela invasão, né? Aura e Maré, que destruíram um bocado de gente lá e causaram um mó terremotozão, matou gente pra caramba. Só que as consequências desse massacre nas planícies de Karthus que aconteceu depois foram totalmente desastrosas, não apenas pro reino, mas também pro Império. Além das baixas, o exército imperial ficou totalmente desmoralizado, cara, com muitas pessoas que desejavam renunciar aos seus cargos e solicitando ao imperador que não hostilizasse o reino feiticeiro, que se ele fosse pra cima do reino feiticeiro, eles já viram que se os súditos têm um poder absurdo, imagina só o rei feiticeiro de fato.
Na verdade, o que acontece é porque o Imperador pediu o Rei Feiticeiro para poder lutar na linha de frente por ele. Eles fizeram um acordo lá. E muitos acreditaram que ele sabia que isso ia acontecer e usaram o bode expiatório para poder descarregar a sua raiva em cima dos outros. Mas, convenhamos, né, galera, que por trás disso tudo, o Dirk Nive estava com outro planejamento. Ele pensava em algo muito diferente. Ele queria simplesmente provar que o Reino Feiticeiro não era tão forte quanto ele era, quanto o próprio Império. E ele queria acabar com o Reino Feiticeiro. Quando a Teocracia Slane enviou um mensageiro ao Império, o Imperador organizou um encontro aí secreto com eles, na esperança de forjar uma aliança contra o Reino Feiticeiro. O cara tava traindo o Ainz justamente nas costas dele ali, mano, dando uma facada nas costas do cara. E ao mesmo tempo, o Dirk Nive também, supostamente aí, começou a perceber que talvez o Ainz soubesse disso, já tinha percebido dos esquemas e planos secretos que ele estava bolando, né, que estavam sendo feitos por trás dele. Vendo que o Rei Feiticeiro estava por perto, os emissários da Teocracia acreditaram que o Dirk Nive os trairia, chamando o Ainz para a grande arena do nada. Mas embora o Dirk Nive tenha dito a eles que isso na verdade era uma armadilha, que estava cuidadosamente preparada para o Reino Feiticeiro, os enviados fizeram o quê? Recusaram, claro, e pensam que seja um caso que, tipo assim, eles sentem que o Imperador estava se corrompendo, eles chamaram ele de Imperador Sangrento, um Imperador que basicamente estava tentando argumentar com os emissários de que eles não tinham a ideia de que o Rei Feiticeiro viria para a Grande Arena. Ele estava explicando como os mortos-vivos devem ter empregado aí a dominação mágica nos seus servos para poder revelar várias informações sobre esse encontro. Claro que nenhum deles acreditava em uma palavra do que o Dirk Nive falava. Sem comentar, galera, que tudo que ele planejou contra o Rei Feiticeiro estava literalmente nas mãos, na palma das mãos do Ainz o tempo todo, sem que ele mesmo percebesse. O Dirk Nive estava perdido nesse sentido. E aí é que nós entramos direto no incidente do Coliseu. Essas esperanças dele foram rapidamente destruídas no exato momento em que o Ainz apareceu sem avisar nessa reunião com a Teocracia. Ele simplesmente apareceu e o Dirk Nive, assustado, né, com a chegada repentina do Rei Feiticeiro na reunião, ele não conseguiu evitar nada além de sentir medo, não esboçou reação. Ele sabia que o Ainz armou uma isca e esperou que ele pegasse o anzol. E ele caiu certinho como peixe, cara. Ele devia apenas ter enviado a Teocracia para saírem de lá, já que era tarde demais pro Dirk Nive agir quando o Ainz apareceu, né. Do nada brotou lá falando com todo mundo e tal. E galera, vendo que o Ainz estava ali, mano, o Dirk Nive estava certo de que tudo isso agora era parte do grande esquema do Ainz, sendo trabalhado contra o seu próprio SUS, dele mesmo, né? Na mente do Imperador, cara, o Ainz assumiu o controle total das conversas secretas com a Teocracia. O Rei Feiticeiro aplicaria simultaneamente a pressão sobre si mesmo e sobre a própria Teocracia. Dessa forma, evitaria que eles aliassem ali em qualquer momento. Quando Dirk Nive foi questionado pelo Ainz de quem eram os enviados da Teocracia, ele viu isso como um teste de lealdade das suas intenções, preocupado em mentir pro Ainz ou não, a fim de proteger o povo da própria Teocracia ou vendê-los como amigos do reino Sorcery. Então, ele não conseguiu encontrar nenhuma maneira de responder isso pro Ainz. No final das contas, o Rei Feiticeiro decidiu deixar essa sala VIP aí e começar a lutar com Gauguin lá dentro do ginásio, no Coliseu em si. E uma vez que o Ainz saiu dali para lutar com Gauguin, os enviados expressaram sua raiva completa pelo Dirk Nive, pensando que ele havia organizado um encontro com uma armadilha pro Rei Feiticeiro invadir ali, tá ligado? E no final, eles chegaram à conclusão de que o Dirk Nive tinha dado informações importantes sobre o encontro deles pro Rei Feiticeiro e os traiu para poder salvar o império dele. Percebendo que toda essa operação já tinha falhado, o Dirk Nive fez o quê? Estava completamente comprometido por causa do Rei Feiticeiro desde o início. E por acreditar nisso tudo, o pessoal que foi enviado ali, né, acabou partindo, né, deixando o Império sem aliados, sem nada, até que o Dirk Nive conseguiu chegar lá e parar eles, né. Falou para eles ficarem lá e tal. Mas, mano, os padres que compareceram a essa reunião também ficaram muito chateados com isso, fazendo com que o Imperador temesse até que eles usassem a sua influência para poder organizar uma revolta contra o Império, contra o Reino Sorcery ali no total. O Reino Feiticeiro deu literalmente um golpe magnífico no momento do encontro entre o Império e a Teocracia. Isso é que foi o mais eficaz nesse momento. Era algo que prejudicaria totalmente o Império se eles não fizessem a escolha de ficar do lado do Reino dos Feiticeiros a longo prazo, lógico. E pro Dirk Nive isso diz que o Império teria que trair a humanidade para poder garantir que o seu povo sobrevivesse e prosperasse no futuro. Os envolvidos da Teocracia Slane começaram a ver que o Dirk Nive estava sob uma luz negativa, como um imperador sangrento que foi seduzido pelo poder do mal de acordo com eles. Considerando os sacerdotes do Império do Templo que não gostavam dele, a relação entre eles, cara, cresceu ainda pior do que estava, que deixou basicamente as relações mais deterioradas entre o Império e a Teocracia Slane. Só que à medida que a Teocracia aceitava a ideia de que
o próprio Império estava saudando aí o governo dos mortos-vivos, agora, meu parceiro, é que os outros pensaram que não tinha mais jeito. Ele tinha traído a humanidade para trabalhar com os mortos-vivos e, literalmente, não havia nada que o Dirk Niven pudesse oferecer para mostrar confiança para eles. Ele chegou a aceitar que seria literalmente impossível resolver os problemas de desconfiança que eles abrigavam em relação ao Império a partir do que aconteceu. Mesmo com o tempo, depois de tantos e tantos anos aí, ia continuar a mesma coisa. Então, meus queridos, a proposta que o Dirk Niven de formar uma aliança com a teocracia tá fora de questão a partir de agora, porque ele não é mais algo aparentemente possível de se realizar. Todo mundo tá odiando ele nesse momento. Agora, embora o Império não tenha lançado mais laços amigáveis com a teocracia ou com o Templo, isso estabelece uma precedência para que o Dirk Niven continuasse a construir uma amizade com o Reino Feiticeiro e mantivesse a servidão eterna a eles. Ele já tinha feito besteira com o Ainz e o Ainz descobriu, né? Então ele queria meio que se redimir com isso. O Dirk Niven argumentou que essa decisão foi um objetivo de não apenas preservar a vida do Império intacta, mas também obter uma proteção do Reino Feiticeiro contra o inimigo ou ex-aliado aí, né? Que estavam desacordo contra eles agora. Então, mesmo que toda a esperança tivesse perdida para o Dirk Niven, ele ainda convenceu os enviados da teocracia a ficarem ali para assistir o duelo contra o Reino Feiticeiro, justamente para fazer o quê? Fazer com que o Ainz, né, provar aí, deixar eles com esperança de encontrar uma maneira de derrotar o grande e poderoso morto-vivo que é o Ainz. O Dirk Niven começou a torcer loucamente pelo Gogin, cara, só que não adiantou. Na verdade, o Rei Feiticeiro foi o vitorioso, cara. Ele provou justamente que não tinha como. O cara é literalmente um overlord da parada. Detalhe é que ele achou que o Ainz fosse fraco em combate corpo a corpo, mas também não era o caso. Mesmo ele sendo relativamente mais fraco, ele não é mais fraco do que os outros desse novo mundo, mano. E não deixou a desejar. Infelizmente, pro azar dele, Ainz venceu o Gogin, deixando ele se questionar seriamente, cara. Qual seria a fraqueza dos mortos-vivos? Embora ele duvide muito do assassinato que possa funcionar com o Ainz, ele decidiu investigar mais a fundo a causa subjacente do porquê que o Ainz saiu ileso da luta, né, contra o Lorde Marcial. Por ele ter seus subordinados e a guilda de aventureiros do Império, ele analisa profundamente as armas do Gogin e, apesar de estar desapontado com o resultado do duelo, Dirk Niven ainda assim expressou um agradecimento pelo Ainz por ter colocado uma partida emocionante contra o Gogin e foi lá parabenizar o Rei Feiticeiro por ter tido essa vitória magnífica. Mas como já não tinha mais volta pro Dirk Niven, como a gente já sabe, né, o Imperador fez o quê? Ele decidiu pedir pro Ainz para permitir que o Império se tornasse um estado vassalo pro Reino Sorcery. Mas o Ainz, no entanto, só aceitaria essa oferta aí se fosse feita oficialmente. Assim, pouco tempo depois, o Império enviou um pedido oficial de vassalização para o Reino Sorcery. Mais tarde, o Dirk Niven ainda fez questão de que os escribas dele espalhassem essa notícia por todos os países vizinhos, justamente para que o Império aceitasse de fato isso tudo acontecendo e poder falar para todo mundo que agora eles estavam trabalhando para o próprio Reino Feiticeiro, que ele não tinha escolha mais em fazer outra coisa. Enquanto isso, a gente pode dizer que o Dirk Niven também concentraria toda a sua atenção na resolução das disputas internas dentro do Império sobre essa decisão que ele tomou. Ele procurava solidificar o governo, seu próprio governo, né, sobre o Império, usando o apoio do Reino Feiticeiro e apoiá-lo com todo o seu esforço. Agora, galera, a gente já tendo o Ainz com Race Cheese dominada, né, como base de entrada lá da guilda de Errantel, com o Império Baharut no seu estado vassalo, falta muito pouco para ele conquistar a dominação mundial. Acredito que isso tem um potencial muito grande para ser trabalhado daqui para frente, e ele consiga uma maior influência de outros países cada vez mais para poder se tornar muito mais forte. Como a obra ainda não terminou, é bem difícil a gente sair prevendo o que vai acontecer, mas eu gostaria de saber de você, cara. Comenta aí pra mim, o que você acha? Será que ele vai dominar o mundo ou não vai? Será que o Ainz vai se tornar o Overlord Supremo de tudo até o final dessa obra? Estamos contando lá na frente até nas 9, mano. Olha, eu aposto com você que sim, cara. Ele vai se tornar um cara muito poderoso e depois pode até enfrentar outros desafios para poder continuar a história. Mas se você quiser continuar com esse papo, mano, pode mandar uma mensagem para mim, qualquer dúvida que você tenha desse vídeo ou sobre outros, lá no Instagram, cara. Me segue lá no Instagram, o link tá aí na descrição, tá aparecendo aqui na tela também. Só você seguir lá no Instagram que tá tudo certo, mano. E claro, para você continuar por dentro disso e continuar ajudando a gente a levantar o hype de Overlord cada vez mais, você precisa estar inscrito aqui no canal, mano. Se inscreve e ativa esse sininho. Clica aqui do lado, é rapidinho. Clicou, ativou o sininho, você já está pronto para receber todas as notificações de Overlord aqui. Valeu demais por isso, galera. Muito obrigado, como sempre. Vocês moram no meu coração e um grande abraço. Até a próxima. Fui!